Arcanjo Anael. Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, minha gratidão e minha paz os acompanhem. Eu volto entre vocês para, neste dia, avançarmos juntos no caminho da unidade e da luz. Se houver, em vocês, questionamentos, então eu ficarei feliz de ali levar um esclarecimento complementar ou suplementar. Que a minha paz esteja com vocês, que o seu coração se ilumine e eu os escuto. Pergunta: quem são os aliados e por que você os denomina assim? Bem-amado filho da luz, é feita referência, em relação a isso, a certa classe de seres multidimensionais representando, de alguma forma, observadores e aliados no sentido em que a sua neutralidade benevolente, se eu puder assim me expressar, corresponde ao seu comportamento frente a vocês, a humanidade. Eles seriam, de certo modo, a palavra não é totalmente apropriada, mas é a que corresponderia à sua linguagem humana, árbitros do que acontece atualmente para o conjunto da humanidade, na confrontação com a luz e com a sombra resultante da liberação deste sistema solar. Eles são aliados na medida em que eles garantem, pela sua própria presença vibratória e pela sua não atuação, a benevolência necessária para a observação do que acontece há algum tempo sobre esta Terra e nesta parte do universo. A função deles é então a de um papel de observação e de presença. Eles se ocupam então do desenrolar das coisas em conformidade com o estabelecimento da luz, do retorno da luz e, de certa maneira, das garantias vibratórias e da consciência da evolução de cada consciência liberada em meio a esta Terra. A sua não ingerência, se tanto é que podemos falar assim, de fato, mais uma vez, quase como árbitros especiais e testemunhas, vem também chamar sua atenção para o fato de que o mais importante permanece e irá permanecer, pela eternidade, o que acontece no interior, e de que qualquer mudança provém e decorre de uma mudança interior. Eles são, portanto, observadores da unidade e da instalação da unidade. É isso aí o que eu posso dizer. Eles têm diversas origens dimensionais e estelares. Eles são, de algum modo, uma forma de consciência evoluída e sábia permitindo observar o jogo e o desdobramento da consciência. Pergunta: poderíamos falar dos 4 pilares de cada ser humano? Bem-amado, eu reitero uma série de respostas que eu já dei anteriormente. Os 4 pilares representam as suas 4 linhagens. Os 4 pilares estão em correspondência vibratória com o que é denominado os 4 elementos. Cada um de vocês possui uma linhagem da água, uma linhagem do ar, uma linhagem da terra e uma linhagem do fogo, remetendo, por isso, à sua alquimia primordial, se eu puder nomear assim, correspondendo ao seu nascimento inicial fora da fonte. Isso confere algumas qualidades e características à sua alma e principalmente ao seu espírito. Os 4 pilares ou 4 linhagens, pois isso corresponde, de fato, exatamente às mesmas estruturas, estão ligados à sua reunificação, tal como vocês a vivem desde pouco tempo para a maioria de vocês, pela ativação da cruz central da cabeça conectada com seu centro pelo ponto ER. A ativação de AL, OD e de IN, passando pelo ponto ER, corresponde integralmente ao despertar total das 4 linhagens e dos seus plenos potenciais. Isso está intimamente ligado, por outro lado, ao próprio mecanismo ascensional da sua Merkaba individual. Isso é o seu empenho, também, da sua participação ativa da Merkaba interdimensional da Terra. Não é desejável nem necessário nem indispensável desenvolver mais do que isso. É óbvio que a estrutura da Merkaba não é unicamente constituída desses 4 pilares, ou 4 linhagens, ou da composição dos 4 elementos mais o éter, mas apresenta uma estrutura geométrica extremamente complexa que de nada serve a você sobrecarregar em sua cabeça, pois a experiência vibratória será sempre a mais essencial e a mais importante, em relação a um mecanismo estudado exteriormente que jamais irá resultar de qualquer vivência.
Vocês podem passar a vida estudando a estrutura da flor da vida, assim denominada, sem, no entanto, ativar de modo algum a sua Merkaba, ou seja, permanecer no nível intelectual e não penetrar no santuário do seu coração que nada tem a ver com este conhecimento exterior, entretanto, bem real. O conhecimento e a vibração dos 4 pilares, correspondendo às suas 4 linhagens, encarnadas pelos 4 pontos AL, IN, IS, OD, centradas pelo ponto ER, são mais do que suficientes para iniciar, para despertar e para concretizar e alcançar a sua transferência dimensional. Pergunta: curar o corpo físico é uma etapa prévia ao que você acaba de descrever? Bem-amada, para algumas consciências sim, para outras não. Cada caso é eminentemente diferente. Obviamente, quanto mais o acúmulo da luz adamantina emergir, quanto mais a sua Merkaba interdimensional for ativada simultaneamente com a da Terra, mais algumas dores podem ser levadas a desaparecer do seu corpo físico, mas isso não é absolutamente uma generalidade, nenhuma consequência, nenhuma implicação. Pergunta: durante a meditação, às 19 horas, por que eu sinto mais um único ponto dos 12? Bem-amado, é extremamente comum e frequente, sem entretanto ser constante, que alguns de vocês, e a maioria de vocês, percebam, durante as meditações das 19 horas ou fora dela, um ponto mais do que outro. Isso corresponde a um trabalho mais importante ocorrendo em relação, não a uma linhagem prioritária mas, bem mais, em relação ao desenvolvimento mais importante, para vocês, de um dos Ayotaku deixa através de um dos 4 elementos. Assim, alguns vão sentir mais o ponto OT, outros mais o ponto IN ou IS ou AL ou ainda ER. Embora o ponto ER seja um tanto especial porque foi ativado há pouco tempo, durante o período descrito por Maria entre meados de dezembro e os poucos dias que acabaram de passar, os 40 dias correspondendo à ativação do ponto ER de maneira muito mais precisa, de maneira muito mais importante do que havia ocorrido até agora, permitindo-lhes entrar em contato, diretamente, com o que eu denominaria malha do éter ou trama do éter na qual se encontra Duravante Cristo e Metatron, permitindo serem nutridos diretamente pela energia e pela consciência de Cristo, pela energia e pela consciência metatrônica, o que inicia e impulsiona, eu diria, o último mecanismo da reversão realizada pelo arcanjo Uriel e devendo terminar pelo basculamento dos polos. Pergunta: eu senti a energia penetrar pelo ponto R e depois descer, de maneira mais direta e reta, em toda a coluna vertebral. Qual foi esse processo? Bem-amada, a partir do ponto ER, o derramamento de partículas adamantinas e da malha do éter, em relação com Metatron e Cristo, vertendo-se pelo ponto ER, esse trajeto pode seguir 2 circuitos. Há um trajeto linear direto passando pela coluna vertebral e um circuito mais anterior vertendo-se no coração. O circuito posterior corresponde à ativação de uma última camada revestindo o Sushumna, denominado canal do éter ou canal mediano da coluna vertebral, no qual se aglomeram as partículas adamantinas, pois as partículas adamantinas, além de penetrarem pela boca, penetram também por este ponto. Dessa forma, outras pessoas podem perceber e sentir um circuito partindo do ponto R até o ponto central do chakra do coração, ponto Isis do triângulo sagrado do peito, correspondendo então ao que é chamado de tubo de cristal, correspondendo à ativação do que o arcanjo Miguel havia denominado, durante as núpcias celestes, a Lemoniscata sagrada, permitindo todo um agrupamento de energia, de consciência e de vibração, contribuindo para estabelecer o seu corpo de estado de ser, a sua origem estelar, as suas dimensões estelares de origem, em meio ao seu veículo encarnado e encarnante. Pergunta: pode haver comunicação com os canais canalizadores, no nível da Terra? Bem-amado, pela nossa presença em meio à sua estrutura do éter, nós, conclave arcangélico, ou ainda os 24 anciãos e as 12 estrelas, estamos cada vez mais próximos do seu plano vibratório.
Então, é perfeitamente normal que vários canais, hoje, percebam as energias, por exemplo, de Hildegard de Bingen ou ainda a minha, refletindo, em seus termos próprios, em função da sua própria vivência e da sua capacidade para a integração dessas energias e dessas consciências, elas também, os mesmos intervenientes. Isso é bem lógico, da mesma maneira que os circuitos energéticos e os circuitos de consciência, ativados para aqueles que estão ativos, obviamente, são sistematicamente os mesmos, para todos vocês, em grau mais ou menos adiantado. Lembrem-se contudo de que, cada vez mais, e especialmente durante este ano, além das informações, além mesmo dos ensinamentos relativos à última parte do Yoga da Verdade, ou do ensinamento sobre as 12 estrelas que lhe será comunicado por um amigo, o mais importante permanece e continua sendo o estado interior, a conexão interior e a sua capacidade para perceber, além das palavras, a vibração da comunhão entre vocês e nós. A pureza do que vocês denominam um canal está ligada à capacidade desse dito canal para dar lugar, totalmente, durante essas trocas, à vibração, e unicamente a isso, para estar certo de que não há ali qualquer coloração emocional, mental ou afetiva, ligada ao papel do transmissor. Existe, através desse termo que vocês denominaram canal ou canalização, toda uma gama de possibilidades, uma escala infinita de manifestações, desde os planos mais astrais, ainda existindo por pouco tempo, até os planos mais puros denominados a fonte. Isso pode ser colorido ou não, justamente, em função da capacidade desse dito canal ou médium para deixar passar a informação sem ali colocar o seu toque pessoal. Muitos seres humanos me percebem, mesmo não sendo em discurso ou em palavras, como eu faço agora. Muitos seres humanos, tendo colocado sua atenção, sua consciência, em meio à sua ética e à sua integridade, a minha presença e a minha consciência, são capazes de receber comunhões, comunicações e informações vindas diretamente de mim, e esse número aumenta a cada dia. Lembrem-se de que um arcanjo ou um ser multidimensional pode se comunicar de maneira instantânea, para vocês, por milhares ou mesmo milhões de canais diferentes sem, no entanto, ali associar o que eu denominaria, a consciência. Pergunta: sentir um incômodo no nível da garganta, releva de uma resistência ou não? Bem-amada, a resposta que eu vou dar vale para cada um de vocês. A maioria dos trabalhadores da luz e dos seres despertos à sua dimensão de semente de estrela, vivenciou, de uma maneira ou de outra, uma perturbação desse chakra da garganta que não é nenhuma resistência, mas, bem mais, um último caminho de reversão efetuado pelo arcanjo Uriel em meio à sua consciência. O resultado desta sintomatologia ligada ao chakra da garganta foi ou uma liberação, ou uma cristalização. Vocês não devem se preocupar. Assim que você se torna unitário pela vibração, não pode mais ali ter questionamento. Gradualmente e à medida que vocês penetrarem nas esferas unitárias, sobre qualquer anomalia da sua saúde. Lembrem-se de que a luz é inteligência, de que o seu objetivo é o de fazê-los retornar à luz. Então, demonstrar preocupação com alguma morbidade ou doença não tem qualquer interesse senão o interesse do ego de se interessar por esse corpo. O que não quer dizer que é preciso renegar, bem ao contrário, este corpo, mas considerá-lo como luminoso, pois é efetivamente o que ele está prestes a se tornar. Ora, como a luz poderia provocar qualquer doença? Ou isso é uma eliminação, ou isso se reflete no nível psicológico, e, naquele momento, como isso lhes foi dito, isso não é mais uma eliminação. Alguns tiveram sintomas nas costas, alguns tiveram sintomas em uma ou várias ligações do chakra da garganta, por um período mais ou menos longo. Isso correspondeu à última reversão e ao abandono total do ego que está prestes a acontecer. Pergunta: quais são os sintomas da ativação do 11º corpo?
A ativação do 11º corpo reflete-se por vibrações surgindo justamente sob o nariz, ao nível do sulco nasogeniano, entre o nariz e a boca, e circundando progressivamente a boca, com vibrações ou percepções anormais, situando-se ao nível do palato, como uma sensação de dormência, de inchaço, e também por secreções aparecendo na parte de trás do nariz, correspondendo ao néctar denominado néctar divino, correspondendo a uma forma de alimentação pelo líquido sagrado fluindo do seu líquido cefalorraquidiano e passando pelo pavimento das fossas nasais para alcançar a sua garganta. Pergunta: qual é a utilidade desse néctar e desse fenômeno? A utilidade é a capacidade, naquele momento, do ser humano, para ser nutrido por ele mesmo. Simplesmente, exercendo mecanismos de pressão, pela base da língua, atrás do palato, vocês excitam esta secreção que vem então, literalmente, nutri-los. Trata-se de fazer a aglomeração de partículas adamantinas com seu próprio líquido cefalorraquidiano, extremamente rico em proteínas, podendo permitir-lhes, de uma maneira um pouco diferente do que faz os iogues indianos, viver sem qualquer alimentação exterior. Pergunta: a humanidade em regra geral está pronta para acolher a sua parte solar, ou seu ser solar? Bem-amada, como isso foi dito, há várias moradas na casa do Pai, o que significa que cada porvir e cada devir são profundamente diferentes. O que é importante, não é saber se a humanidade está pronta ou não, na medida em que, de qualquer forma, ela não tem escolha e que a passagem para a luz é agora irreversível, na totalidade. A liberação está, portanto, em via de instalação. Não pode mais existir prisão. Mesmo aqueles que ainda creem na prisão deverão talvez viver um fenômeno que eu qualificaria de readaptação à liberdade e à luz, mas jamais a prisão irá se reconstituir. Portanto, quer a humanidade esteja pronta ou não, não há qualquer espécie de importância. Pergunta: durante a meditação das 19 horas, o que acontece entre um meditador e a Merkaba coletiva? A primeira fase agora é o fato, real e concreto, de reconectarem com a totalidade das sementes de estrelas participando desse trabalho, amplificando, multiplicando e maximizando o conjunto da energia de partículas adamantinas colocadas em movimento entre as diferentes consciências despertas de sementes de estrelas. Em seguida, foi criada uma ressonância, pela sua própria colocação na luz, impulsionando o sinal ao nível da Merkaba da Terra de que a hora chegou. Esse trabalho, vocês realizaram, completamente. Agora, o seu trabalho às 19 horas, ou em qualquer momento, é um trabalho que vocês fazem para multiplicar e aumentar consideravelmente a sua capacidade para metabolizar as partículas adamantinas e então, literalmente, para sintetizar o seu corpo de luz na imagem real, completa, do que ele era quando ele estava prisioneiro no Sol, ao passo que agora ele está liberado. Está aí a ligação que pode ser feita. Vocês então participaram de uma obra coletiva de despertar da Merkaba interdimensional da Terra. Vocês recriaram uma Merkaba coletiva, ligada à junção das suas consciências despertas, constituindo nesse caso a Merkaba cuja imagem sobre a Terra é denominada, no céu, Yerushalayim, a Jerusalém Celeste ou, ainda, a energia metatrônica, reflexo da fonte, cópia da fonte. Pergunta: como saber se estamos na companhia do nosso anjo guardião? Bem-amada, a companhia do anjo guardião é um fato constante. Simplesmente, a comunicação com ele está longe de ser constante. Pergunta: como entrar em comunicação então com o anjo guardião? O momento da comunicação ou do reencontro consciente com o anjo guardião é estabelecido, para cada alma, de maneira diferente. Isso corresponde necessariamente ao que eu denominaria um grau de transparência, um grau de abandono à luz tal que, naquele momento, a possibilidade de contato e então da presença de outra consciência, no interior de sua consciência, torna-se possível. Não há técnica propriamente falando.
A instituição da companhia, como você disse, do anjo guardião foi estabelecida, no ano anterior às núpcias celestes, pelo arcanjo Jofiel, permitindo, desde aquele momento, sob diferentes formas e não unicamente verbal, obviamente, estabelecer, em todo caso, uma comunicação nem sempre consciente com o anjo guardião. Alguns véus ou isolamentos limitaram, até agora, de maneira importante, a conscientização da presença do anjo guardião. Hoje, vários de vocês descobrem, através de várias presenças, à noite como de dia, que estão cercados de seres. Esses seres vêm de várias dimensões, de vários universos e de vários mundos. O anjo guardião é apenas um dos elementos presentes nesta atmosfera, nova para vocês. Evidentemente, a manifestação dessas consciências, em meio à sua própria consciência, apenas pode ocorrer a partir do momento em que um conjunto de medos tiver sido transcendido. O ser humano em meio a este mundo está isolado e confinado. Estando confinado, não é possível serem juntados vários em meio à mesma consciência. Portanto, cabe então, de algum modo, vencerem o seu próprio confinamento para poder começar a se comunicarem, de maneira consciente e lúcida, com o anjo guardião. Mas as diferentes formas de comunicação que muitos de vocês começam a viver, são, elas, plenamente reais e concretas. Pergunta: como afastar os seres do astral que contatam comigo? Não há nada a fazer para afastar seja o que for, pois afastar seja o que for, isso volta a se manifestar, novamente, da dualidade. Apenas a elevação vibratória da sua própria consciência é que irá desatrelar de você o que é chamado de mundos astrais ilusórios. Nada há para fazer. Isso passa pelo mecanismo que eu denominei transparência, elevação vibratória, despojamento dos medos e abandono à luz. Enquanto houver combate ou enquanto houver vontade de se liberar de algo, o confinamento permanece. Houve momentos da sua vida em que você estabeleceu, de maneira consciente, por rituais específicos, contatos com esses planos. Assim, portanto, você abriu alguns canais de comunicação. A única maneira de fechá-los não é poder fechá-los, mas simplesmente elevar a outra oitava vibratória, por uma elevação vibratória da sua própria consciência. O coração é simplicidade. Ele não tem que evocar poderes, ele não tem que evocar rituais. O coração é vibração. O coração é simplicidade. Enquanto a vibração do coração não estiver presente como vibração real, percebida, sentida, acompanhando-se de desapego, de uma paz, de uma alegria, não pode ali cessar esses contatos. Isto necessita de descer novamente o terceiro olho ao coração. O triângulo luciferiano foi revertido, recolocado na ordem correta, mas o acesso à vibração do seu coração apenas pode ser feito por vocês mesmos. O coração é vibração e fogo do coração. Enquanto vocês não viverem o fogo do coração, vocês estão totalmente na ilusão, seja como for vocês denominem isso, quer seja espiritual ou do ego, ela permanece entretanto uma ilusão. A única verdade é a vibração do coração. Não há outra e jamais haverá outra. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amadas sementes de estrelas, filhos da luz, filhos do Um, queiram dignar-se de aceitar, pelo meu intermédio, todas as bênçãos do conclave arcangélico. Agora, essa será a minha maneira de agradecer pelo seu acolhimento, em gratidão a vocês. Até breve. Efusão de energia.